Hoje, então, damos início ao curso sobre a Revolta de Atlas, a obra-prima de Ayn Rand. Segundo ela mesma, esse livro não é sua obra-prima apenas, como se coubesse a palavra apenas aqui, né? Por representar a mais completa apresentação de sua filosofia, mas também porque ele transparece o senso de vida da autora, sem reservas, como nenhuma outra de suas obras. A Revolta de Atlas tem como tema principal a função da mente na existência do homem, o papel da mente racional do homem na conquista de todos os valores de sua existência. A trama é baseada numa questão central, que de início pode parecer contraditória. Se os homens que usam a sua mente são os criadores, são aqueles que sustentam a vida humana, por que eles têm perdido a batalha justamente para aqueles homens que optam por não usar a mente? A história se foca em como o homem de mente ativa aprende a se fazer essa pergunta e como encontra a resposta para ela. Para responder, então, a essa questão e resolver essa aparente contradição, Rand nos brinda com essas mais de 1000 páginas de história e, principalmente, nos brinda com um conjunto de princípios filosóficos que nos guiam a viver nossas próprias vidas aqui na Terra. Para apreciar a magnitude da obra e a progressão da trama, a nós, como leitores, nos é recomendado ligar o nosso questioning mode, focar nossa mente, prestar atenção às minúcias. Mesmo que para a gente aqui, para o nosso público, e na sua maioria, não seja novidade que Rand não escreve nada que não seja fundamentalmente necessário, não custa reforçar. Quando você, eu, né, cada um de nós estivermos lendo, vamos fazer o close, mas também não vamos perder de vista o panorama. Abrir os olhos para os detalhes, mantendo a mente sempre trabalhando para fazer comparações e integrações de todas as informações. O nome das 3 partes do livro são, sem dúvida, um tributo, uma homenagem a Aristóteles e às suas leis da lógica. Não contradição, terceiro excluído, ou isso ou aquilo, e identidade. A é A. Mas elas são mais que isso. Essas partes, junto aos capítulos que lhes dão forma, também servem de guia para direcionar nossa atenção a questões centrais que precisam ser entendidas e a contradições que precisam ser solucionadas para compreender a lógica da obra. Alguns detalhes sobre a logística do curso. Então, além dos e-mails que a gente envia, as informações também podem ser acessadas no nosso grupo de WhatsApp. Se alguém ainda não está no grupo, eu vou deixar o link no chat assim que eu parar com essa introdução. Os encontros são semanais, de 1h30 cada um. São 17 encontros, sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário. E a ideia é abordar 2 capítulos por encontro. A gente envia um sumário antes, um outline, com perguntas ou pontos que para servir como uma leitura guiada. Não são pontos que nós tenhamos que responder, mas são pontos que a gente tem que refletir, ou pelo menos que vale a pena refletir durante a nossa leitura, justamente para manter o foco nos detalhes e fazendo as comparações e integrações. Outro detalhe, a participação de todos vocês é super bem-vinda, mas cuidem para não dar spoilers, porque nem todo mundo já leu a obra por completo. Esse curso é totalmente patrocinado pelo Ayn Rand Center Latinoamérica, cuja missão é levar a filosofia objetivista para toda a América Latina. Se você gosta do nosso trabalho, vê valor no conhecimento
que recebe e quer contribuir de alguma maneira para que as ideias de razão e de liberdade propostas pelo objetivismo façam raízes fortes na América Latina, a gente tem um programa de membresia que pode te interessar. Também vou deixar o link no chat, caso alguém tenha interesse. Feitas essas considerações iniciais e dados os recados normais de funcionamento, em nome do Ayn Rand Center Latinoamérica e do Ayn Rand Center Brasil, passo a palavra ao nosso estimado professor Ricardo Birk, filósofo graduado pelo Objectivist Academic Center, que agora se chama Ayn Rand University, do Ayn Rand Institute. Quem vai nos guiar nessa leitura e nos presentear com seus insights e integrações sempre valiosíssimos. Te passo a palavra então, Ricardo. Obrigado, Roberta. Então, deixa eu só reiterar a principal regra do grupo, que é não se pode dar spoilers. Alguns de vocês já leram a obra e não se preocupem que o coleguinha de vocês talvez também já tenha lido. Mas é que como isso vai ficar gravado e por sei lá quanto tempo as pessoas vão estar, nós estaremos referindo o curso para novos alunos, muitas pessoas vão estar lendo a obra pela primeira vez. Então, cada vez que vocês dão um spoiler, é uma vez que a gente tem que marcar e depois ir editar o vídeo. Tá? Então, essa é a principal regra. Não deem spoilers sobre o que acontece na obra. Agora, para fins de organização, de uma forma semelhante ao que eu fiz em A Nascente, né, que muitos de vocês participaram, eu coloquei um link aqui no chat, que também está disponível na descrição do grupo do WhatsApp, que contém a estrutura das aulas, né? Então, contém a outline de cada uma das aulas, né? De cada um dos 2 capítulos que nós iremos abordar. E inclui 2 outras coisas que eu estou testando a fim de fazer com que a leitura seja cada vez melhor. Uma delas é que, depois da outline, eu coloco os mistérios que aparecem nos capítulos. Então, a Revolta de Atlas, a obra, ela tem uma série de mistérios. E parte da dificuldade que é ler uma obra de mais de 1000 páginas e saber o que está acontecendo é manter em mente quem é quem fez o quê, quem que era dono do quê, quais eventos aconteceram. Então, manter tudo isso em mente dá muito trabalho. E também manter os mistérios em mente. Então, saber exatamente, né, ao longo de vários capítulos, né, os capítulos têm mais ou menos 30 páginas cada um. Ao longo desses vários capítulos, novos mistérios vão sendo introduzidos, e esses mistérios eles têm um desenvolvimento, e eventualmente eles são concluídos, né? Então, manter isso tudo em mente dá muito trabalho, certo? Então, para fim de auxiliar nesse processo de leitura e compreensão da obra, até para que a gente possa se focar em exemplos mais concretos do que está acontecendo, eu adicionei os mistérios que são introduzidos, ok? Então, no final, eu vou manter isso aula por aula. Não vai ser uma lista longa de mistérios que eu estou sempre adicionando. Cada aula eu vou agregando os mistérios que são introduzidos ali e os mistérios que são solucionados em determinado capítulo. Para além disso, na última página que eu tenho no documento, eu tenho um, não sei o nome, é um esquema, eu não sei o nome correto. Enfim, eu tenho um esquema com o nome dos personagens principais que são introduzidos em cada capítulo e as empresas que eles trabalham, as empresas que eles representam. Então, só para fins de... Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, só para ficar todos um pouco. Roberto, tu consegue permitir que eu compartilhe? Ah, então, enfim, para quem não tivesse aberto, né, a outline, ela está sempre aqui. O documento ele fica aqui, né, os materiais, os capítulos, o conteúdo de cada capítulo, e os mistérios, certo? E aqui eu criei um esquema, quer dizer, eu pedi para a Emily fazer, né? Ah, eu criei um esquema com os personagens e as empresas, certo? Então, simplesmente tendo isso daqui, à medida que nós vamos introduzindo os personagens e as empresas e as linhas e os negócios e etc., vai ficar cada vez mais fácil a gente manter em mente. Então, vejam, só nos primeiros 2 capítulos, o esquema é esse.
E daqui, sei lá, 2 semanas já vai ser bem maior. Ok. Então, começando o capítulo, começando o livro propriamente dito. Pegando aqui as perguntas do primeiro capítulo, as primeiras 2 partes. Só para fim também de comentário, se vocês forem ler o que eu tenho escrito na outline do documento, eu tenho algumas outras coisas, tipo, entre parênteses, né, que eu tenho aqui no exemplo, né, a linha do Rio Norte, Oren Boyle, Associated Seal, etc. É só para eu saber quando que isso é introduzido para poder comentar em aula. Ah, e se por acaso alguém for ver as páginas, eu tenho às vezes o número do lado de determinada pergunta. As páginas são do livro em espanhol, então não tentem buscar no livro em português, tá? Porque quando eu preparo as aulas, eu estou preparando elas em espanhol primeiro. Ok. Então, dito isso, agora começando a obra propriamente dita. Então, deixa eu começar com uma pergunta para vocês. Né, que é a primeira frase do livro, que é quem é John Galt? Ah, Então, qual é que é essa sensação que as pessoas têm, né? Então, no início do livro, nas primeiras páginas, nós vemos o Eddie Willers, né, que é um jovem, ele tem uns 32 anos nesse momento da história. Ele trabalha para Taggart Transcontinental, e ele está caminhando na rua, né? E ele vê um mendigo pedindo esmola para ele, né? Então, qual é que é exatamente a atitude que esse mendigo tem? Exatamente qual é que é a impressão inicial que nós temos do que significa essa frase, quem é John Galt? Para fins de a maneira que nós vamos desenvolvendo, tentem ignorar o que vocês sabem sobre a obra, o que acontece depois. Observem só o que acontece nessa cena, ou nesse primeiro capítulo, ou nesses primeiros 2 capítulos. E vocês vão ter até um aprecio pela obra cada vez maior sobre a forma que essas ideias vão se desenrolando. Então, alguém se arrisca a responder essas 2 primeiras perguntas? Qual é que é exatamente o que significa quem é John Galt nessa primeira página? E qual é que é a atitude que esse mendigo tem? Na Alguém se primeira, arrisca? eu. Bom, Claro, se alguém. Vai lá, Patrícia. A Silvana, tá. Silvana. Então, eu li os 2 primeiros capítulos só. Eu vou aproveitar as aulas agora para dar continuidade à leitura. E respondendo à primeira pergunta sobre quem é John Galt, eu tive a impressão que era uma expressão usada até onde eu li. Só não descobri ainda o significado da expressão, né? E o que importa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, e o que importa, né? Depois de certa situação, quando eles colocam, afinal, quem é John Galt. E a segunda Se, pergunta, eu não lembro, para falar a verdade, sobre essa questão que ele ajuda um mendigo, não lembro dessa parte para comentar. É logo o primeiro trecho, né? Que é um mendigo, ele pede esmola para ele, e tem uma certa Aham. atitude que o mendigo tem, que é aquilo que o Uhum. Eric comenta, né? É uma indiferença. Uhum. Então, existe uma certa noção que, quando nós estamos tentando entender qual é que é essa história que a Rand está contando, existe um universo que ela cria. Existe um mundo aqui que ela cria. E nós temos que Uhum. entender exatamente como é este mundo. Como é que são essas pessoas? O que que essas pessoas acreditam? Como é que elas se comportam? O que que elas fazem? Então, essa primeira interação que nós vemos do próprio Eddie Willers, que nós não sabemos exatamente quem é aqui no início, nós vimos uma pessoa caminhando pela rua e ele está observando o que está acontecendo à volta dele. E ele vê esse mendigo e parece que não importa o que o mendigo ele pede esmola, se ele vai receber a esmola ou não, é indiferente. Tanto faz ele receber para poder tomar o café ou não receber. Então nós vemos uma espécie de uma apatia com Uhum. relação ao próprio mendigo. Uhum. Então nós temos que ver se é só o mendigo que é apático, que é indiferente, ou será que mais pessoas também são assim ao longo da obra? Então, nós vemos um pouco sobre quem é o Eddie Willers, que é esse personagem que nós estamos seguindo no início, né? O Eddie Willers, quando ele era criança, né, ele era um amigo
da família Taggart. Nós não sabemos quem é a família Taggart ainda, mas ele era um amigo da família Taggart. E ele brincava com os filhos da família Taggart, que são duas crianças, né, na época, que hoje é a Dagny e o Jim. E nós vemos, ele relata, né, ele se lembra de uma conversa que ele teve com a menina, né, que no caso é a Dagny. Né, e ela diz, isso na página 14, eu tenho essa versão só para fim de exemplo. Na página 14, quando ela, no caso aqui é a Dagny, que nós não sabemos, mas quando nós depois aprendemos que eles eram amigos de infância, quando ela lhe perguntou o que quer, o que desejaria fazer, ele respondeu de imediato, o que for certo. Então, aos 7, né, quando criança, né, aos 10 anos de idade, essa é a atitude que o Eddie Willers tem. O que ele quer fazer? Ele quer fazer o que for certo. E aí segue. E acrescentou, e preciso fazer alguma coisa que seja grande. Quero dizer, nós dois juntos. E ela, o quê, por exemplo? E ele respondeu, não sei. É o que devemos descobrir. Então, são duas crianças em que a perspectiva que eles têm sobre a vida é que o Eddie Willers quer fazer o que é certo. Ele quer fazer o que é certo. Ele não sabe exatamente o que é o certo. Ele sabe que ele quer fazer alguma coisa que seja grande, que seja importante, que tenha significado. Ele acha que ele e essa menina, que é a Dagny, devem fazer alguma coisa em conjunto. Mas eles não sabem o quê. Em parte porque eles são crianças, né? Eles têm 10 anos. Então nós vemos uma transição, né? Nós vemos que ele é um funcionário da empresa Taggart Transcontinental, né? Que eu não sei como é que está em português. Ah, deve ser Taggart Transcontinental, imagino. E nós vemos a descrição que ele tinha, a sensação que ele tinha quando ele vê o prédio que ele trabalha. E o narrador diz: cada vez que ele entrava no edifício Taggart, experimentava uma sensação de alívio e segurança. Aquele era o lugar de competência e do poder. Ou seja, o ambiente que ele trabalha é um ambiente que lhe dá alívio e segurança. Mas por quê? Quer dizer, se esse edifício, esse local que eu trabalho é o que me garante alívio e segurança, é porque o resto do mundo não me garante. Por que quando ele vai num restaurante, ele não tem a impressão ou a sensação de alívio e segurança? Por que quando ele vai viajar para outro lugar, ele vai de férias, ele vai aqui ou ali, por que ele não tem essa sensação de alívio e de segurança? Então, qual é que é essa sensação? Alívio do quê? Se é alívio, tem alguma coisa incomodando ele. Se é segurança, é porque tem alguma coisa que afeta ele, que ataca ele num certo sentido. Exatamente o que é isso que está acontecendo com o Eddie Willers, que nós vemos que dentro do escritório dele, dentro do edifício que ele trabalha, ele não tem isso, ele tem o contrário. Ele tem a sensação de que aqui é onde tem a competência, aqui é onde tem inteligência, num certo sentido. E aí nós vemos que ele vai falar com o chefe dele, que é o James Taggart, que é o presidente da empresa que ele trabalha, é o presidente da Taggart Transcontinental. Então, observem o contraste. Ele entra no prédio e a sensação que ele tem é de alívio e segurança, que aqui é onde tem competência. E ele chega para falar com o presidente da empresa. O presidente da empresa. E assim que ele entra, o Jim responde para ele: não me perturbe, não me perturbe, não me perturbe, disse James Taggart. Ah, esse é o chefe dele. Essa é a atitude que o James Taggart tem ao longo, né, desse início de conversa e ao longo da conversa inteira. Então, ao longo da conversa inteira, o que o James Taggart está tentando fazer? Se evadir, não encarar o problema. Mas qual é que é o problema que aconteceu aqui? O problema dos trilhos de trem que é trazido novamente pelo Ed. Então, observe o que acontece.
O Eddie Willers chega e ele diz para ele que tem uma linha. Então, eles são... Taggart Transcontinental é uma... como é que é em português? É uma empresa de trens, de trilhos. É uma empresa de trens. Então, eles têm trens, várias linhas de trem. Eles operam várias linhas de trens. Claro, o livro se passa nos Estados Unidos, só para fim de exemplo. Então, o Ed, ele chega e ele diz pro chefe dele, pro presidente da empresa, que tem uma das linhas, que é a linha Rio Norte, em que a linha teve outro acidente. A linha teve outro acidente. Então, que mundo é esse? Que mundo é esse em que aconteceu um acidente de trem? Não é um acidente de carro, é um acidente de trem. E aí, o que o Jim responde é: acidentes ferroviários ocorrem todos os dias. Você tinha de me incomodar com isso? Quer dizer, o quão comum é que acidentes de trem, olhem para o mundo que nós vivemos, fazendo um contraste. Com que frequência existe acidente de trem? Então, o mundo em que eles vivem, isso é tão recorrente que Jim Taggart, que é a pessoa que não quer lidar com problemas, mas ele se incomoda com o fato de que o Ed veio falar com ele sobre o assunto. Porque isso é tão recorrente, que, tipo, isso é óbvio, que vai ter um acidente de trem toda semana, todo mês. Então, parte do problema é que a linha Rio Norte, ela está meio que destruída, ela está meio que acabada. E a linha continua operando. Então, esses problemas que estão acontecendo, acontecem por quê? Porque em algum momento no passado, que nós não sabemos exatamente qual é que é a história dessa empresa ainda, mas em algum momento no passado, alguém construiu essa linha Rio Norte. Alguém competente. E a linha funcionava. E eles tinham dinheiro, eles expandiram, criaram outras linhas, tiveram outros projetos, etc. Agora, tempo se passou. E alguma coisa aconteceu para que essa linha ela não mais é mantida. Ela não é mais consertada. Ela não é mais reparada. Não é reparada de repaired. De consertada. Consertada, sim. Então, o que que acontece nessa empresa? Que é de novo, não é uma padaria da esquina. Nós temos que ver o escopo dessa empresa para saber exatamente quem que é o Jim Taggart. Ele é o presidente de qual empresa? É uma MEI? É uma padaria? É o supermercado da esquina? Quer dizer, qual é que é a dimensão? É equivalente ao que nós podemos pensar essa empresa? E ele é o presidente. Então, o que que está acontecendo nessa empresa para que uma das linhas que eles possuem está tendo acidentes com uma certa frequência pelo fato de que ela não é consertada? E aí, o que que nós vemos? Para consertar a linha, eles não consertam eles sozinhos. Eles precisam de metal, eles precisam de equipamento, né? Eles precisam de materiais. E quem que proporciona, quem que providencia os materiais? Porque a empresa ela não faz tudo. Eles são especialistas em trens, em linhas de trem. Então, se eles querem construir ou consertar os trilhos, eles precisam de outra pessoa. Então, faz tempo, faz meses, que eles estão esperando que uma outra empresa, que em português é Siderúrgica Associadas, esqueci como é que é em inglês, é Associated Steel, se não me engano. Steel de dois S, né, de metal. Essas Siderúrgicas Associadas, que é liderada pelo Warren Boyle. E faz meses que eles têm um pedido para que a empresa dele, né, o Warren Boyle, proporcione mais metais para que eles possam fazer os reparos necessários. Mas toda vez que eles vão falar com o Warren Boyle, ele nunca diz nada. Ele fica meia hora falando, 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 sem dizer absolutamente nada. E eles não conseguem a entrega. E o pedido é atrasado, e é atrasado, e é atrasado. E aí, quando o Ed questiona o Jim sobre essa questão,
Quer dizer, mas como é que nós estamos tratando, nós estamos fazendo negócios com um indivíduo que não consegue entregar aquilo que a empresa dele faz. A empresa do indivíduo é produzir metal e vender o metal. Então, como é que ele não está fazendo isso? Quando o Ed questiona isso, a reação do Jim é: não, mas o Warren não podia, ele não podia evitar, não é culpa dele, ninguém está entregando as coisas a prazo, né, no tempo correto. E aí nós vemos, então observem a atitude que o Jim tem perante o Warren Boyle. O Warren Boyle, que nós vemos aqui inicialmente, ele parece ser uma pessoa incompetente. Tu faz um pedido para ele atrasa. Aí tu renegocia o prazo, ele atrasa de novo. Aí tu renegocia de novo, ele atrasa de novo. Então, observem a atitude que o Jim tem perante o Warren Boyle. E aí, observem o, quando o Eddie menciona um nome, que é o Alice Wyatt, a atitude do Jim é completamente diferente. Na página 17 ele diz, ah, o Jim menciona, queria saber porque todo mundo vive falando dos campos de petróleo Wyatt, que é uma outra empresa que eu tenho ali no esquema. E aí o Eddie responde, porque Alice Wyatt é um prodígio que... E aí o, o Jim interrompe. E observem quão frequentes são as interrupções que o Jim faz com as outras pessoas. Ele interrompe. E ele diz, Alice Wyatt que se dane. Então, quem que é esse Alice Wyatt? Que o presidente de uma grande empresa americana quer que ele se dane. Então nós vamos à descrição do narrador. Aqueles campos de petróleo, só para fingir o contexto, né? E isso é bom até pensar em termos de mapa. De repente, um dia eu faço um mapa mesmo, para onde estão as coisas. Essa linha que eles possuem, essa linha Rio Norte, é parte da razão pela qual ela pode ser rentável e ainda mais rentável no futuro, e aí o interesse em consertar a linha, é porque existe esse grande empresário, que é o Alice Wyatt, que tem poços de petróleo. E ele descobriu uma nova forma de extrair mais petróleo do que era imaginado ser possível extrair daquela região. Ah, então, a razão... Ele pode produzir o petróleo, mas alguém tem que transportar o petróleo. Quem é que transporta o petróleo? É a Taggart Transcontinental. Então, a razão pela qual essa linha é importante é porque, à medida que o Alice Wyatt ele está expandindo, ele está crescendo, e é isso que tem acontecido nos últimos anos, é cada vez mais vantajoso para a Taggart Transcontinental ter uma linha que está funcionando para que eles possam se beneficiar disso. Eles possam transportar todo o petróleo que o Alice Wyatt está encontrando. Então, essa é a questão, esse é o esquema, vamos dizer assim, essa forma que esses personagens eles interagem. Então, o narrador diz, né? Aqueles campos de petróleo, pensou Willers subitamente, não teriam algo em comum com os vasos sanguíneos do mapa? Não era aquele o caminho que a rede avermelhada da Taggart Transcontinental tinha conseguido através do país anos antes, fato que agora parecia inacreditável. Então, observem o que é a Taggart Transcontinental, se nós fôssemos abrir um mapa dos Estados Unidos. As linhas são como veias do corpo humano. E o que elas bombeiam, elas enviam sangue. O sangue é o produto, são as pessoas. É isso que a Taggart Transcontinental é uma analogia que ele está pensando. A linha, a empresa que eles possuem, alimenta toda a economia, bombeia toda a economia. Da mesma forma que os nossos vasos sanguíneos transportam sangue, que permitem que as nossas células continuem respirando. Foi um crash course de biologia aqui que eu pensei aqui na hora. Então, isso é o que acontece, né? Essa é a perspectiva que o Eddie Willers tem sobre a empresa que ele trabalha. E ele segue. Sangue, evidentemente, pensou Willers, porque é o sangue que alimenta, que dá vida. E era isso o que vinha dando a petróleo Wyatt. Fizera voltar à vida depressões vazias do solo. Trouxera novas cidades, novas redes de energia.
Novas fábricas a uma região que ninguém jamais havia notado no mapa. Novas fábricas, pensou Eddie Willers. Então, observem, é isso que o petróleo possui. O petróleo é energia. Tu vai transformar qualquer coisa que a gente faça através do uso de energia. Tem um filme, para fim de parênteses, chamado, se eu não me engano, é There Will Be Blood. É um filme do Daniel, alguma coisa, que eu esqueci o nome do autor. É um filme fantástico. E parte do que o filme mostra é um indivíduo que ele descobre poços de petróleo. E aí nós vemos a transformação que é. Ele praticamente cria uma cidade, porque ele descobriu o petróleo. Ele cria uma cidade, indústria, escola, etc. Então nós vemos um pouco, e eu acho que isso é útil para quem viu, para quem leu A Nascente, nós vemos como é que era o temperamento desse Alice Wyatt. Nós vemos o pensamento do Eddie Willers, aquilo que ele sabe, aquilo que ele ouviu falar. Não que ele experienciou, mas aquilo que ele ouviu falar. Ah, havia muito falatório a respeito dele, mas pouca gente, na verdade, o conhecia. Ele só vinha a Nova York raramente. No caso, a empresa, né, a Taggart Transcontinental está em Nova York. Dizia-se que tinha 33 anos e um gênio violento. Tinha descoberto alguma maneira de reativar poços de petróleo exauridos e passara a fazer isso. Ok. Então, só abrindo aqui o esquema, para que fique claro. Então, só abrindo aqui o esquema, né? Nessa conversa, nós vimos que tem a empresa que é a Taggart Transcontinental, no caso, a cor é diferente, né, de empresa para pessoa, e eles possuem uma linha que nós falamos até agora, que é a linha Rio Norte. E daqui a pouco, na próxima conversa, aparece a outra linha que eles têm, que é a linha São Sebastião. Nós vimos alguns dos funcionários até agora, que é o James Taggart, que é o presidente, e o Eddie Willers, que é assistente especial da vice-presidente de operações. Nós vemos a empresa Petróleo Wyatt, que é do Alice Wyatt. Nós vemos o nome da empresa Phoenix Durango, que é um competidor que a Taggart Transcontinental possui. Então, o Alice Wyatt, ele só está fazendo negócios com a Phoenix Durango, que é de um indivíduo chamado Dan Conway. Eu acho que o nome dele não aparece aqui, mas aparece depois no livro. Nós vemos essas siderúrgicas associadas, que é do Orrin Boyle. Ok. Isso. Até agora é isso que nós vemos desses personagens. Isso fica claro para vocês quem é quem, exatamente do que eles estão falando, sobre o que o livro, qual é, que é o início do livro. Eu tive que ler umas 3 ou 4, as primeiras vezes que eu li, eu acho que eu tive que ler umas 3 ou 4 vezes para saber do que eles estavam falando. Porque são tantos nomes disso e daquilo, que dá um certo trabalho saber o que está acontecendo. Ok. Mas observe, nessa conversa que o Jim Taggart e o Eddie Willers estão tendo, qual é que é a resolução? Qual é que é a conclusão da conversa? Alguém se arrisca? Qual é que é a conclusão dessa interação que eles tiveram por 10, 15, 20 minutos? Uma outra forma de Conclusão, pensar é... Diz. conclusão nenhuma, porque foi uma conversa que quem tem que tomar decisão não toma decisão nenhuma. Exatamente. Ou seja, o Jim Taggart é o tipo de pessoa que ele conversa com alguém por 10, 15, 20 minutos e o resultado é nada. Não tem conclusão. Nada foi decidido. Nada foi decidido. A linha está tendo acidentes, a linha está quebrada e precisa de reparos. Eles têm um competidor, que é a Phoenix Durango, que está fazendo negócios com a empresa Alice Wyatt, e é daí que vem o dinheiro deles, né, o dinheiro que eles poderiam estar ganhando. Ah, e nós vemos que nada aconteceu. Nada foi resolvido. E aí nós vemos que na medida que o Eddie, ele sai do escritório, né, ele se encontra com um indivíduo chamado Pop Harper. Ele não é um personagem relevante, muito relevante na história,
mas é bom ver alguns desses personagens terciários que a Rand introduz no livro. E o Pop Harper, ele era ele era o chefe da seção. Ah, e ele parece ser aquela pessoa que ele está lá desde sempre. Ele está naquele cargo, naquela empresa, naquele escritório desde sempre. Há 20, 30, 40 anos. Parece que ele vai morrer ali. E nós vemos o que aconteceu com esse indivíduo que está nessa empresa há décadas. Né? Se eu não me engano, eles comentam que. ah, eu não lembro se eles comentam que ele trabalhava desde os dos antepassados dos Taggarts. Né? Porque o Jim Taggart tem 39 anos. Então, se o indivíduo trabalha ali há 20 ou 30, ele trabalhava para os pais, no caso, talvez o pai do Jim Taggart. Então, o que acontece com esse indivíduo que está nessa empresa há tanto tempo? E aí nós vemos, ele diz, o Eri pergunta para ele, né, o que você está fazendo? E ele diz, a danada, que é a máquina de escrever que ele tem, a danada enguiçou novamente. Não adianta mandar revisar fora. Da última vez, levaram 3 meses para consertá-la. 3 meses para consertar uma máquina de escrever. Não pensei em resolver eu mesmo, ainda que apenas um conserto provisório. Ou seja, nada mais é consertado, é tudo a gente dá um jeito. Deixou o punho cair sobre as teclas. Você está pronta para virar sucata, companheira. Seus dias estão contados. Observem, ah, essa não é uma empresa da esquina, não é uma MEI. Ah, nós estamos falando de uma empresa que atravessa os Estados Unidos. Ou seja, se uma empresa que tem esse budget multimilionário, talvez até bilionário, né, pros números atuais, né, por causa da inflação, enfim, ah, essa empresa não consegue comprar uma máquina nova de escrever, nem mandar para o conserto porque nem vale a pena. Que mundo é esse? Ah, e aí, qual é que é o conselho que o Pop Harper, esse é o conselho de vô ou de tio, que dá para o jovem. Qual é o conselho que ele dá para o Eddie Withers? Ele diz: não vou requisitar uma nova máquina. As novas são feias de lata, são feitas de lata. Quando as velhas se acabarem, vai ser o fim da escrita à máquina. Houve um acidente no metrô hoje de manhã. Os freios não funcionaram. Vá para casa, Eddie. Ligue o rádio e ouça uma boa música para dançar. Esqueça, menino. Seu problema é que você nunca teve um passatempo. Roubaram as lâmpadas da escada, na entrada do prédio onde moro. E eu estou com uma dor no peito. Não consegui comprar pastilhas para tosse hoje de manhã. A farmácia da esquina faliu na semana passada. A ferrovia Texas Ocidental declarou falência no mês passado. Fecharam a ponte de Queensboro ontem para reformas. Para quê? Quem é John Galt? Essa é a atitude que nós vemos do Pop Harper, que é semelhante à atitude do mendigo. Mas para quê? Vou fazer para quê? De que adianta fazer? Tá tudo quebrando? Observe o que ele comenta. Teve um acidente de trem. A farmácia da esquina quebrou. Não tem lâmpada no corredor do prédio. Que mundo é esse que a Rand está construindo aqui? E aí nós vemos, né, ah, mudando de cena, né, mudando de parte, nós vemos uma outra personagem, que é a descrição da Dagny. Então nós vemos o primeiro mistério, na minha perspectiva, o primeiro mistério que aparece no livro. Nós vemos em parte a atitude Posso, que a Dagny tem, antes de entrar no Ricardo, mistério. posso só A fazer um atitude que ela tem. comentário bem rápido? Ah, Justamente prestar atenção que o mundo em que ambos estavam vivendo era a mesma realidade. E prestar atenção justamente em como cada personagem está encarando essa realidade, né? Ou com uma ideia de fuga, ou com uma ideia de, não, então o que que tem que ser feito? exato, exato. Então, no início do livro,
né? A primeira vez que a Dagny aparece, nós vemos o pensamento dela. Ela diz, o narrador diz, pensou, deixe tudo para lá, desligue-se de tudo. É isso. Então, quem é essa pessoa? Quem é essa Dagny Taggart? Em que, no início do livro, ela tem uns 30 e pouquinhos anos, 33, 35 mais ou menos. E é isso que ela está pensando. Deixa tudo para lá, desligue-se de tudo. É isso. É exatamente isso que o Pop Harper disse para o Eddie Willers fazer. Então ela está ouvindo uma sinfonia, quer dizer, ela está ouvindo um rapaz, ela está num trem, e ela está ouvindo um rapaz assobiando. E aquilo que o rapaz está assobiando, ela conhece. E ela diz: isso daqui é de um autor, é de um músico que eu conheço, que é o Richard Halley. Ah, e aí ela conhece todas as obras do Halley. E ela está ouvindo, ela sabe que aquela música, aquela sinfonia que o jovem está assobiando é uma composição do Richard Halley. E ela conhece tudo aquilo que ele fez. E aí ela se dá conta, mas espera aí, ele escreveu 4 composições. Então, quando é que ele compôs isso? Isso daqui não é uma das composições do Halley. E da mesma forma, tem que ser uma composição do Halley. Ah, então ela vai perguntar pro rapaz, né? E ele diz: é um concerto de Halley. Ele respondeu sorrindo. Olhem a atitude desse jovem. Ele respondeu sorrindo. E ela perguntou: qual deles? Ela diz: o quinto. Óbvio, é o quinto, ok? Mas qual é que é o problema? O Richard Halley, ele não escreveu 5 concertos. Ele escreveu 4. Então a Dagny sabia, que ela, por conhecer a obra do autor, ela sabia que isso aqui tem que ter sido criado pelo Richard Halley. Quando ela vai falar com o jovem, ele diz: é o quinto. Faz todo sentido. Exceto o fato de que o Halley não escreveu 5 concertos. Ele escreveu 4. E aí, quando ela pergunta, né? Tá, mas se ele só escreveu 4, né? Então, o que tu está assobiando? Ele diz: foi um engano. E ela diz: então o que era? Uma música que eu vi por aí. O que exatamente? Não sei. Onde você ouviu? Não me lembro. 30 segundos antes, a reação dele foi: é o concerto de Halley, respondeu ele sorrindo. E ele se dá conta de que é o quinto concerto e ele fala com a Dagny e a atitude dele muda completamente. Esse é o primeiro mistério que nós vemos no livro. Okay. E aí nós vemos que parte da razão pela qual ela tem essa interação é porque ela está num trem da empresa dela, até que a gente não vê, né? Nós vemos a introdução da Dagny, que eu acho que é uma das melhores introduções de qualquer personagem. Ah, ela está num trem da própria Taggart Transcontinental, e o trem está parado há 1 hora. E a razão pela qual o trem está parado há 1 hora é porque o semáforo do trem está vermelho. O trem tem semáforo, né? Enfim. O semáforo está vermelho, então eles pararam no semáforo. Só para fins de detalhes, né? Porque tem linhas de trem que elas se cruzam e aí volta e meia um tem que ficar vermelho para que o outro possa passar, né? É um curso multifacetado, né? Aprende biologia, aprende como é que trens funcionam, enfim. Então eles estão parados no semáforo simplesmente porque ele está vermelho. E aí ela vai perguntar, né? Tá, mas, bom, vão ficar parados por quanto tempo? Qual é que é a atitude das pessoas que estão operando o trem? Os operários, engenheiros, etc. Pô, se o semáforo está vermelho, eu não vou continuar, eu não vou andar porque está vermelho. Agora, e ela pergunta, né? Mas vocês sabem que de vez em quando acontece, dá problemas e o semáforo está vermelho, mas de fato tu pode seguir. E qual é a atitude dessas pessoas? Sei, mas se eu avançar no semáforo vermelho e der algum problema, aí a culpa é minha. Aí a responsabilidade é minha. Então, eu que vou ser culpado, eu vou ser punido, eu vou ser demitido de repente. Então, eu não vou fazer alguma coisa que de repente me vai fazer ser demitido depois.
Mais um comentário. Hoje eu li com bastante atenção o livro. Eu me lembrei a questão do dever também, né? Dever. Pare quando o sinal está vermelho. Tipo, só olha isso, não consegue ver o contexto ao redor, né? É uma questão de dever também, não é só um medo de uma consequência, como também se quer um pensamento fora do que foi retamente estabelecido. Exato. Então, quando ela anuncia quem ela é, porque ela estava viajando como passageira, né? Quando ela anuncia quem ela é, que ela é de fato a vice-presidente da empresa, ela só diz o nome dela, na verdade, mas ela é a vice-presidente da empresa, ela dá ordem sobre o que eles devem fazer, e eles fazem, e eles seguem, o trem segue. E ela assume a responsabilidade. E essa é uma das preocupações dos funcionários. Se der algum problema, você assume a responsabilidade? Ela diz, sim, eu assumo. Ok, então eu fiz por quê? Porque a Dagny falou para eu fazer. Então, quando ela está, né, terminando a viagem, ela se lembra, ou ela pensa, de um funcionário, que é um indivíduo chamado Owen Kellogg. E ela pensa que esse é um indivíduo muito competente. Ela diz, né, como era difícil encontrar pessoas competentes, mas tinha de se livrar dele e dar seu posto a Owen Kellogg, um engenheiro jovem que estava realizando um trabalho brilhante como assistente administrativo no Terminal Taggart de Nova York. Na verdade, era Kellogg que estava dirigindo o terminal. Então ela se lembra, ela quer dar um trabalho, quer dar uma promoção para esse Owen Kellogg. Só fazendo um parênteses, uma das razões pela qual eu fiz aquele esquema com o nome das pessoas é que por muito tempo eu ficava confundindo Owen Kellogg com Oren Boyle. E eu não sabia quem que era quem que disse o quê. Enfim, espero que meu esquema ajude a resolver esse conflito. Ok. E aí nós entramos na parte em que a Dagny vai falar com o irmão dela. Então, ela é a vice-presidente, o Eddie Willers é o assistente dela, e o Jim Taggart é o irmão da Dagny. Então, nós vemos exatamente o que ela disse, porque ela acabou de ver, de estar na linha Rio Norte, e ela viu o que está acontecendo lá de fato. E ela disse: a linha Rio Norte é um monte de lixo, do princípio ao fim, disse ela. É muito pior do que eu pensava, mas vamos recuperá-la. Ah, E aí ela diz, né? O time ele começa com a conversa por causa do Oren Boyle, que ele não consegue entregar, não sei o que, o metal, né? E ela diz que ela encomendou trilhos da siderúrgica Rearden, né? Rearden Steel. Ah, e aí a reação do Jim é que ela não tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque ela é a vice-presidente. Quem vai contratar, quem vai pedir o produto, fazer um acordo, um novo negócio com uma determinada empresa, isso tem que ser aprovado pelo conselho. Quem que é o conselho? Não sei, é o conselho. O conselho tem que aprovar. Então, esse é o meio, nós temos uma noção daquilo que o Jim Taggart consegue fazer. Ele sabe tratar com conselhos, com grupos, com coletivos. Isso é o que ele sabe fazer. Então ele fica indignado com o fato de que a Dagny ela decide sozinha contratar essa empresa siderúrgica Rearden. E nós vemos qual é que é outra parte do problema. É que o Rearden ele criou um novo metal. Então essa é uma outra empresa. O Rearden ele criou um novo metal, um novo tipo de metal, uma nova liga de metal. Depois de 10 anos trabalhando, depois de 10 anos fazendo pesquisa, experimentos, etc. E a alegação que o Rearden tem até esse momento é que o metal ele é melhor que qualquer outra coisa que já existiu. Ele é mais barato, ele é mais forte, ele é mais resistente, etc. Então, o metal ele é superior àquilo que existe no mercado. E por causa disso, a Dagny decide comprar o metal. Só que qual é que é o problema do Jim Taggart? É que ninguém, como o metal é novo, ninguém nunca usou o metal. Nada foi produzido com metal, nada de fato foi feito com metal ainda. Então, a preocupação dele é que como ninguém utilizou, como outras pessoas não utilizaram, para que essas pessoas possam saber se é bom ou não, então como é que ele haveria de saber se o metal é bom ou não?
Essa é toda a conversa que eles têm, né? Ele diz: as maiores autoridades em metalurgia ah, se mostram muito céticas a respeito do metal Weirden. Basta, Jim. Em que opinião você se baseia? Não peço opiniões. E como você decide? Pelo discernimento. Discernimento de quem? O meu. Mas quem você consultou? Ninguém. Que diabos você sabe sobre o metal Weirden? Que é a melhor coisa que já foi posta à venda. Por quê? Porque é mais duro do que o aço, mais barato do que o aço e dura mais do que qualquer metal existente. Mas quem afirma isso? Jim, eu estudei engenharia. Quando vejo uma coisa, eu vejo. E o que você viu? A fórmula de Reardon e os testes que ele realizou com o metal. Bom, se fosse tão eficiente assim, alguém já teria usado. E ninguém usou. E aí ele segue. Então, essa é a atitude que cada um deles tem. O Jim, ele está preocupado com o quê? Com o fato, de novo, se recordem que ele tem 39 anos. Ele não tem 22, como em A Nascente. Nós estamos vendo personagens muito mais maduros do que aquilo que nós estudamos em A Nascente. Eram jovens de 22 anos, etc. Então, o Jim ele já está pronto, vamos dizer assim. Ele já veio finalizado. Okay. Então, nós vemos essa decisão que a Dagny toma de contratar o, ah, Reardon, né, e pedir o metal dele. Tem apenas um outro aspecto aqui que é relevante, que é essa introdução à linha São Sebastião. Que é, tem uma linha no México, que é a linha São Sebastião, ou a linha que vai até o México. E parte da razão pela qual ela vai até o México é também para transportar bens. Da mesma forma que eles têm a linha Rio Norte para transportar petróleo, essa linha ela é para transportar bens. Depois nós veremos exatamente quais bens de qual empresa. E o que acontece, né? O Jim menciona. A diretoria, ou seja, o conselho, aprovou o contrato das siderúrgicas associadas, que é do Oren Boyle, o indivíduo que não entrega nada. Disse ele mais do que depressa. Ela votou a favor da construção da linha São Sebastião. Ela, a diretoria. E não vejo nenhuma catástrofe naquilo. E aí a Dagny responde: a catástrofe é porque o governo mexicano vai nacionalizar a estrada de ferro qualquer dia desses. Esse é o problema. Então nós temos uma introdução a um problema aqui no livro. De repente deveria ter uma sessão de problema. Que é, eles têm uma linha, que eles gastaram uma fortuna investindo na linha, e o problema é que a Dagny, pelo menos, acha que a linha vai ser nacionalizada. Para quem não estudou história, nacionalizar alguma coisa é quando o Estado ele se apropria da propriedade privada. Então o Estado ele vai pegar tudo, vai tomar conta, ele vai dizer, não, isso aqui agora é meu. E tu vai fazer o quê? Tu vai processar o Estado? E ele diz, não é? A resposta do Jim é: mentira! Ele estava quase gritando. Isso é intriga. Tem informações de fontes muito bem informadas que. Esse é o Jim. Ele gosta do conselho, ele gosta da diretoria, e ele toma esse tipo de decisão de negócios. E aí nós temos que ver o que vai acontecer com essa linha São Sebastião. Okay. E a última coisa que nós vemos nesse primeiro capítulo é a conversa que ele tem. Antes disso, né? Ela com a Dagny, ela liga para a empresa que produziu, né? Que produziu os 4 concertos do Richard Halley, e ela pergunta, não é? Por acaso o Richard Halley produziu um 5º concerto? E eles disseram não. Sem certeza absoluta. E eles disseram, ele não compõe há 8 anos. E ela pergunta, né? Ele está vivo? O Richard Halley está vivo? Quer dizer, e ela responde, está sim. Aliás, não sei dizer com certeza. Ele passou a viver inteiramente em reclusão. Mas teríamos sido notificados se ele tivesse morrido. Ou seja,
Esse Richard Halley, que é um grande músico na concepção da Dagny, ele não compõe nada há 8 anos e ninguém sabe exatamente o paradeiro dele. Ok, e aí nós vamos para a última parte desse primeiro capítulo, que é a conversa entre o Owen Kellogg e a Dagny. Então, o Owen Kellogg ele vai falar com a Dagny, ah, e ele vai falar com ela porque ele está pedindo demissão. Então, você lembra, algumas horas antes, a Dagny estava no trem pensando que ela quer promover, dar uma promoção para o Owen Kellogg. Então, quando ele chega, ele diz, eu quero me demitir. E a razão pela qual ele está dizendo isso é porque eles tinham acordado que se alguma vez ele fosse sair da empresa, que ele iria comunicá-la. Então, qual é que é a razão pela qual ele vai sair? Né? Ela pergunta, né? Por quê? Por um motivo de ordem pessoal. Está descontente com a empresa? Não. Recebeu uma oferta melhor? Não. Para que companhia ferroviária você vai? Nenhuma. E vai trabalhar em quê? Ainda não decidi. Por que então deseja sair? É uma questão pessoal. Está doente? Tem algum problema de saúde? Não. Vai deixar a cidade? Não. Recebeu alguma herança que lhe permita aposentar-se? Não. Vai trabalhar para viver? Sim. Mas não deseja trabalhar na Tiger Transcontinental? Exatamente. Deve ter acontecido alguma coisa que o levou a tomar essa decisão. O que foi? Nada. Então, ele se demite, né? E a Dagny até comenta: olha, eu juro que é isso que eu vou dizer, não tem nada a ver com tu ter vindo aqui. Que é, eu gostaria de te dar uma promoção, eu quero te dar um cargo mais elevado, mais responsabilidade. E isso é completamente indiferente para ele. Então, quem é esse Owen Kellogg? Que ele, ele é uma das pessoas mais competentes que a Dagny tem trabalhando para ele. Ela quer dar uma promoção para ele. O indivíduo ele se demite sem nenhuma razão aparente. Ele não vai para um competidor. Parece que não tem um porquê. Ah, e, e no final da conversa, da interação, a Dagny pergunta, né? É quase como uma pergunta desesperada. Ela pergunta por quê? Irmão, por que que isso está acontecendo? Por que que tu está se demitindo? Ela está tentando entender qual é a razão disso. E aí o narrador descreve: ele parou, deu de ombros e sorriu. Era como se ele voltasse à vida. Porque até então o indivíduo parecia meio apático. Não, não vou, não quero trabalhar, não vou mais fazer. É isso. Então, é como se ele voltasse à vida. E aquele era o sorriso mais estranho que ela jamais vira. Continha um contentamento interior e secreto, e desânimo, e infinita amargura. E ele disse: quem é John Galt? Então, é a quarta vez que a frase quem é John Galt aparece, e todas as vezes ela é relacionada com essa atitude. Agora, o que é estranho é por que que o Owen Kellogg estava sorrindo? Por que que tinha até essa mescla, não é? Ele volta à vida, e era um sorriso, mas um sorriso, o sorriso mais estranho que ela jamais vira, que continha um contentamento interior e secreto, e desânimo, e infinita amargura. Quer dizer, ele está feliz e triste ao mesmo tempo. Algum comentário sobre, deixa eu ver os comentários que vocês escreveram aqui, sobre esse primeiro capítulo? O segundo capítulo é um pouco menor, então é mais fácil de cobrir num certo sentido. Algum comentário sobre o primeiro capítulo até então? O Eric diz: confesso que não lembrava do rapaz assobiando o quinto concerto de Halley. E é por isso que esse curso existe. Ah, O Kellogg, aí na hora dele sair, ele mostrou essa indiferença. Eu acredito que não seja por. Ele não demonstrou de fato o que aconteceu, né? Mas vamos pensar de forma isolada, porque ela disse que ele já, de fato, já exercia o cargo que ela tinha para ele, mas não de direito.
né? Então, a pessoa nessa situação que já tem a responsabilidade, já tem consciência do que representa e não é reconhecido, né? Digamos que interiormente ele já tivesse uma insatisfação. E aí algo pode ter acontecido para ter aberto os olhos dele, né? Mas ele poderia já vir há muito tempo insatisfeito, né? Então, nós não sabemos exatamente. Eu coloco isso como segundo mistério. Por que que ele se demite? Né? De repente, de repente, ele estava insatisfeito porque ele não é reconhecido, mas agora queria receber a promoção. Isso mudaria alguma coisa? E observem, não é só que ele se demite. Ele se demite, ele sai da indústria. Ele não vai mais trabalhar com trens. Então, quem é essa pessoa que é muito competente no que ela faz e aparentemente do dia para a noite decide sair da indústria? Ok, então entrando agora no segundo capítulo, nós vemos a introdução do Hank Rearden, né? Nós vemos uma descrição, então nós vemos um trem passando e nós vemos a descrição da fábrica dele, que parece uma cidade. E nós vemos um pouco o que os passageiros que estão no trem pensam sobre o que eles estão vendo, não, sobre essa indústria, essa grande fábrica que é a produção, as fábricas do Rearden. Os passageiros não podiam avaliar a complexidade daquilo que parecia ser uma cidade que se estendia por quilômetros e quilômetros, em plena atividade, mesmo sem sombra de presença humana. Viam torres que pareciam arranha-céus contorcidos, pontes soltas no espaço, súbitas feridas pelas quais jorrava fogo das sólidas paredes. Via-se uma fileira de cilindros que se moviam no meio da noite. Eram de metal e pareciam em brasa. Então, isso é que eles estão vendo, né? Mas observem, os passageiros não podiam avaliar a complexidade daquilo. E nós vemos o que eles pensam, né? Um passageiro que era professor de economia comentou com o seu companheiro: que importância têm os indivíduos em meio às realizações titânicas de nossa era industrial? Então, ele está vendo a obra de um industrialista, está vendo uma grande empresa, uma grande indústria, uma grande fábrica, e é isso que ele pensa: que importância têm os indivíduos em meio às realizações titânicas de nossa era industrial? Um outro, que era jornalista, tomava uma anotação para um futuro artigo. Hank Rearden é o tipo de homem que escreve seu nome em tudo aquilo que toca. Com base nisso, pode-se formar uma opinião sobre seu caráter. Observe que essa é uma das melhores frases do livro, na minha opinião. A frase de que Hank Rearden é o tipo de homem que escreve seu nome em tudo aquilo que toca. Com base nisso, pode-se formar uma opinião sobre seu caráter. E observe que essa frase, ela, ela proporciona para os personagens do livro opiniões drasticamente opostas. Algumas pessoas acham isso aqui um insulto. O jornalista está escrevendo isso como um insulto. Okay. Então, o que nós vemos, que é o que estava acontecendo naquela noite, foi a primeira vez né, que eles estavam produzindo o metal Rearden, que é um metal que ele levou ele levou 10 anos para produzir esse metal. Então, nós vemos um pouco da história do Rearden. Nesse momento da história, ele tem mais ou menos 45 anos. Então, imaginem, dos mais ou menos 35 aos 45, ele trabalhou para tentar criar um novo tipo de metal. Então, ele, mesmo antes, ele já tinha tido sucesso nas empresas dele, e ele tinha o budget, né? Ele tinha os recursos para poder fazer esse trabalho de pesquisa. Então, observem, o Rearden, para ele criar um metal, ele tem que ser um cientista. Ele tem que ter um conhecimento de ciência. Ele tem que ter um conhecimento de como produzir, de como inovar. O conhecimento que ele tem que ter de química, de engenharia, etc. Então,
ao longo de tudo isso, né, de toda essa produção que está acontecendo, da primeira vez que o metal dele está sendo produzido para ser entregue, para ser utilizado, apenas um operário cumprimentou ele. Deu os parabéns, né? Que foi o operário ele sorrir para ele. Apenas uma pessoa. Então, imaginem o. Eu esqueci o indivíduo que ele descobre, que ele cria a lâmpada. Ah, como é que é o nome do indivíduo que descobriu que ele cria a primeira lâmpada? Thomas Edison? Thomas Isso, Edison. isso, Thomas Edison. Imaginem na noite que o Thomas Edison ele consegue fazer a lâmpada funcionar. Imaginem que isso que é um trabalho de pesquisa de anos e anos e anos, como de fato foi. Agora imaginem que as pessoas que estão trabalhando nisso observam esse fato e uma pessoa dá parabéns para o Thomas Edison. Então, que mundo é esse? Que mundo é esse em que o indivíduo ele descobre uma coisa que pode revolucionar o país, pode revolucionar a economia, a forma que as coisas são feitas, a forma que as pessoas vivem. E tem uma pessoa que reconhece de fato o que aconteceu. E parte disso nós vemos que o Whedon ele está voltando para casa, né? E que à medida que ele está voltando para casa, depois dessa grande conquista da vida dele, talvez nesse momento seja a maior conquista, não talvez, certamente é a maior conquista da carreira dele até então. Ele que trabalha uns 25, 30 anos, é a maior conquista da carreira dele. Ele teve um funcionário que sorriu em reconhecimento. E ele está andando, ele está voltando para casa. E à medida que ele volta para casa, ele está se sentindo cada vez mais pesado, emocionalmente pesado. Então ele estava em euforia quando ele estava trabalhando, e por alguma razão ele está se sentindo cada vez pior. O humor dele é cada vez mais denso, enfim, mais negativo. E olhem a forma que ele conceitualiza, até para fim de comentários. Talvez o personagem de A Revolta de Atlas, que a Rand mais mostra os pensamentos, ou às vezes ele não pensando sobre alguma coisa, ele dizendo, eu não vou pensar sobre isso, é o Hank Rearden. Então prestem atenção, às vezes pode ser longas descrições sobre o que ele está pensando. Então parece que a cena corta, ele está falando com alguém, aí corta, tem 2 páginas dele pensando sobre alguma coisa. Mas essa parte em que ele está pensando, esse é o processo em que ele está tentando entender alguma coisa. E observem a frequência em que ele para de pensar sobre alguma coisa. E ele deixa de lado. Então aqui nós vemos uma das ideias dele. Ele diz: era isso que havia se transformando e fundindo dentro de si. E a liga que agora se formava entre essa realidade e ele mesmo gerava um sentimento tranquilo e estranho. Tranquilo e estranho. Que o fazia sorrir no escuro, no meio do campo, e se perguntar por que a felicidade podia doer às vezes. Por que a felicidade podia doer às vezes? Então, esse é um homem. Nós não sabemos exatamente quem é ele, o que faz, do que vive, etc. Mas nós sabemos que ele acha que a felicidade, que é uma coisa positiva, às vezes pode doer, ou seja, pode ser uma coisa negativa. Ele acha que um positivo também é um negativo. E literalmente é o que nós chamamos de uma contradição. Ok. Então nós vemos que ele tem várias empresas, né? Ele não tem apenas uma empresa de metal, né? Ele tem outros tipos de empresas, né? Ele tem uma empresa de minério, de carvão, tem o Calcário Rearden, né? Ele até pensa que às vezes seria bom ter alguma coisa que dissesse a vida Rearden. Então tudo aquilo que ele vai produzindo, que ele vai criando, ele quer colocar o nome dele. Então, observe, esse não é um empresário comum. Esse é um grandíssimo empresário. Ele tem várias indústrias, várias empresas.
Então, quando ele chega em casa, ah, a família dele está jantando, né? Então, a família dele, como eu tenho no esquema, é a mãe dele, que nós nunca sabemos o nome dela, é sempre referido como a mãe dele, a esposa dele e o irmão dele. E tem uma outra pessoa que é o Paul Larkin, se não me engano. Isso deve ser o Paul Larkin. É sim, Ricardo. Que é um amigo da família que ele também está presente nesse jantar. Ah, então, assim que ele chega, a esposa dele diz para ele: Então, querido, disse divertida, não é cedo demais para voltar para casa? Não havia nenhuma limalha para varrer, nem metais para polir? Então, ele chega em casa, essa é a esposa dele. Esse é o primeiro comentário que ele recebe. De novo, observem que, para padrões atuais, o Reardon seria um multimilionário, de tipo, talvez dezenas de milhões de dólares, ou talvez até centenas de milhões de dólares. Então, imaginem a vida que ele proporciona para a família dele. Ele chega em casa, é isso que ele recebe. E ele diz: observem a resposta. Sinto muito. Sei que estou atrasado. Então, ele pede desculpa. O Reardon pede desculpa por chegar atrasado, porque ele acabou de criar a maior inovação daquele ano. Ah, Então, observem, à medida que ele está conversando, né, nós vemos um pouco sobre exatamente quem é a família dele, né? Nós vemos que a mãe dele é uma pessoa que fica cutucando ele o tempo inteiro. A esposa, né, é descrita como ela era uma mulher muito bonita, mas que quando ela se virava de frente, as pessoas de fato viam, olhavam para ela mesmo, ela parecia uma pessoa sem alma. Quer dizer, de fato, parecia ter as feições de uma mulher muito bonita, mas parecia que não tinha nada ali. O irmão dele é uma pessoa que não trabalha, nunca trabalhou, que o Reardon, ele mandou ele para a universidade. E o Philip, né, o irmão dele, ele nunca sabia, não conseguia se decidir o que estudar. Tinha 38 anos, né, o irmão dele. Ah, o narrador descreve como ele tendo uma saúde muito precária. Ele era muito fraco, muito frágil, tinha uma saúde muito ruim. De repente era por isso que ele não trabalhava. Mas que quando ele ia no médico, os médicos diziam: Aparentemente não tem nada de errado contigo." Então nós vemos que a família dele ah, não trabalha, não tem essa mesma orientação que ele tem. E observem que eles todos são muito aliados. A mãe dele, a esposa e o irmão são todos muito aliados. Então, a esposa dele ah, convida ele para uma festa, que é a festa de aniversário deles daqui a 3 meses. Só que observem, esse é um indivíduo que trabalha em Nova York. A história se passa, não tem data exata, mas a gente imagina que é ali meados do século XX, que o livro é escrito em 57, é publicado em 57. Esse é um indivíduo que ele viaja para negócios o tempo inteiro. E ele não sabe quando que ele vai ter que viajar. Então, a esposa dele prepara uma festa para daqui a 3 meses, em que ele não sabe se ele vai poder estar ali ou não, porque ele não sabe que compromissos vão surgir. Mas mesmo assim, ele aceita estar, ele se compromete a estar presente nessa festa. De novo, mais para frente a gente vai ver o que acontece nessa festa de fato. E aí nós vemos ele pensando. ah, Ele diz: é preciso, pessoal, respeitar as intenções dela.
mesmo que os seus padrões sejam outros, mesmo que eu já não me importe com qualquer homenagem que ela me renda. É preciso deixá-la ganhar, porque ela está à mercê de mim. Então, olhem a perspectiva que ele tem. Ele é um grande empresário, ele é um magnata. Ele proporciona esse estilo de vida para essas pessoas, para a família dele. E ele não entende por que que a família dele age da forma que age, fala da forma que age. E ele acha que essas pessoas estão à mercê dele. Por quê? É como se eles fossem criancinhas, como se eles não pudessem cuidar de si próprios, de si mesmos. E o Reardon é que tem que trabalhar para cuidar deles. E isso é tudo, isso é verdade, talvez em todos os aspectos da vida deles. É assim que o Reardon pensa, é assim que ele conceitualiza a família dele. Então ele pensa, ora, a minha esposa, ela tem padrões diferentes. O que é importante para ela é diferente. Isso não tem a ver com produção, com trabalho, não tem a ver com isso. Ela tem uma orientação diferente para com a realidade. E eu tenho que deixar ela ganhar. É tipo um irmão mais velho, irmão mais novo brincando de lutinha. O irmão mais velho, que é maior, mais forte, ele tem que fingir que ele deixa o irmão mais novo ganhar às vezes. É quase como se fosse isso, Roberto. Não acha também, Ricardo, que de certa forma a ideia de felicidade que dói para ele não tem um pouco a ver com essa percepção que ele tem dessas próprias pessoas, digamos assim, deixa eu tentar pôr em palavras, quando tu pensa que tu vai ter uma família, que tu vai ter um trabalho, parece que toda a tua vida está mais ou menos organizada, então tu põe a ideia de que isso é felicidade. Mas essas coisas que no conceito deveriam trazer felicidade para ele doem. Talvez seja por isso que tem essa frase de que a felicidade para ele doa, porque ele imaginava que ele teria tudo para ser feliz e não poderia sentir dor tendo todas essas coisas conquistadas, digamos assim, tendo todas essas esferas da vida preenchidas. Talvez ele não consiga Isso é um, as- imaginar um contexto diferente. isso é um aspecto. Mas eu diria que o que é mais importante, porque é mais fundamental, é a forma que ele conceitualiza. É a forma que ele conceitualiza. Porque ele pode estar As pessoas, elas estão, às vezes, em contextos ruins, e elas imaginam um contexto diferente. Ah, como seria se eu tivesse amigos, etc. Como seria se eu tivesse um parceiro romântico? Como seria se eu tivesse um bom emprego? Então, Exato, é as como pessoas se não ele podem tivesse imaginar. parado de se questionar se aquela formatação era realmente o, o, o que geraria felicidade, né? Se a formatação em que ele estava sobrevivendo, digamos. E nós vemos isso um pouco mais para frente, quando né, nos próximos capítulos, quando ele vê a relação que ele tem com a Lilian, a forma em que eles se casaram, etc. E até o porquê, isso nós vemos depois na festa, que é daqui a uns 2 capítulos, eu acho. Na festa, a forma que ele pensa sobre a família dele. Nós vemos mais exemplos disso, sobre essa forma que ele está conceitualizando. Ah, que é, ele conta para a família dele que hoje, né, eles tiraram a primeira cauda de Metal Weird. Ou seja, hoje ele teve essa grande conquista. E olha o que acontece. Fez-se um momento de absoluto silêncio. Até que Philip falou: que ótimo. Os outros não disseram nada. Quer dizer, a maior conquista da minha vida, a maior conquista da minha carreira, essa é a reação da família. Tipo, isso é, fazer um parênteses, conselho para a vida. Uma forma de saber quem são os seus amigos e quem não é teu amigo é a forma que eles reagem quando tu conta uma boa notícia para eles. Só é teu amigo, conselho para a vida, só é teu amigo quem reage bem, quem fica feliz por aquilo que tu fez. Porque tem gente, e se vocês saírem na rua ou irem no churrasco da família no fim de semana, vão ver, tem gente que quando tu fala dos teus sucessos, eles te atacam. Eles desmerecem. Ah, mas isso é porque eu tô muito inteligente? Ah, mas isso é porque. Ah, mas quem que te ajudou?
Ou a pessoa muda de assunto. O pior, ela começa a falar do que ela fez. Ah, tu fez tal? Ah, mas o primo da vizinha fez não sei o quê. Então, observem, é isso que nós estamos vendo da família dele. É a atitude que eles têm quando ele conta a maior conquista da carreira dele. E aí, ele traz um presente para a Lilian, que a esposa dele, que é a primeira coisa que ele fez com o Metal Reardon, que ele fez um bracelete, uma espécie de uma pulseira. E ele entrega esse presente para a Lilian. Ah, e olha a reação que ela diz, né? Ela sacudia o bracelete, fazendo cintilar contra a luz. Ela pegava para ver o que era. Henry, é maravilhoso. Que originalidade. Em tom de deboche. Não é exatamente um deboche, mas é originalidade. ah, tipo aquilo que uma criança de 3 anos faz. Nossa, que desenho original. É original porque é diferente, não é porque é bom. Que originalidade. Vou ser a sensação de Nova York. Ela é da elite, né? Usando joias feitas com o mesmo material que as grades das pontes, os motores dos caminhões, os fogões de cozinha, as máquinas de escrever e o que foi mesmo que você disse no outro dia, querido? Panelas de sopa. Ou seja, olha o deboche dela. Então, isso que tu me entregou é latão, é lixo. É lixo. Tu fez esse bracelete de lixo. Isso é o que as pessoas fazem quando elas vão vender a sua arte na praia. Não querendo insultar ninguém. Às vezes tem coisas boas, mas aquilo que nós comicamente falamos, né? A pessoa que de humanas, no caso é o meu caso, que vai vender a sua arte na praia, que faz uns braceletes, não sei o quê, é tipo isso. Ela acha que o que o Reardon fez é aquilo ali. De novo, não querendo insultar quem faz a sua arte na, quem vende a sua arte na praia. E aí ela acrescenta, né? Ele é um sentimental. A Lilian gargalhava. O narrador escreve, a Lilian gargalhava. Não, ela riu, não é o Howard Roark riu. Não é isso. Ela gargalhava. Era uma piada aquilo ali pra ela. Isso é um menosprezo total. E ela tá rindo na cara dele. Na cara dele. E observe a reação do Reardon. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não consegue entender a família dele. E ela diz, ele é um sentimental. Todos os homens são assim. Mas, querido, eu gostei. Não é o presente que vale, é a intenção, eu sei. Ok, e aí nós Ricardo. vemos que a mãe dele, a mãe do... eu já abro para os comentários, deixa eu só terminar essa parte de conteúdo. Nós vemos que a mãe do Reardon fala com ele dizendo, mas tu não é o único que tem problemas. O teu irmão também tem problemas. E aí ele pensa, ok, mas de repente eu posso ajudar, mas que problema que o Philip tem? Ah, e aí ele diz, não é? Ah, ele está trabalhando para uma organização. Deixa eu ver se eu pego o nome em português. Eu acho que a primeira é a interação que ele tem com isso, a primeira é a interação que ele tem com o Paul Larkin. Ah, só fazendo esse breve comentário. Ele tem uma conversa com o Paul Larkin, que é alguma pessoa que conhece muitas pessoas em Washington, o equivalente a Brasília, Washington DC, a capital, o equivalente a Brasília. Os políticos, aquele pessoal, não sei o quê. E ele avisa o Reardon, olha, a gente, né, de repente as pessoas não estão muito felizes com o que tu está fazendo, mas é uma coisa muito vaga. E o Reardon não entende o porquê. Até tem uma frase aqui, ah, que é a forma que ele se aparenta, às vezes não é muito bem recebida, né? E aí o Reardon comenta, não, mas eu nunca tive reclamações dos meus clientes. Né? Então é toda uma aparência. Algumas pessoas não gostam muito de ti, eu não sei, eu tô muito sério, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eles estão conversando sobre isso,
ele não consegue entender exatamente por que que as pessoas talvez, né, vão ter alguma coisa contra ele. Essas pessoas de Washington vão ter alguma coisa contra ele. E aí ele diz, o Reardon diz, não consigo entender por que tem que ser assim, né? Por que que ele tem que ter alguém representando ele em Washington, fazendo lobby para que ele possa continuar trabalhando? Ele não entende isso. Ele só quer trabalhar. Ele só quer ser deixado em paz para trabalhar. Então ele diz, não consigo entender. Por que tem que ser assim? O que há de errado com o mundo? E o Paul Arkin responde, né? Por que fazer esse tipo de perguntas? São inúteis. Qual a profundeza do mar? Ou a altura do céu? Quem é John Galt? Então nós vemos até um outro sentido para a pergunta, né, para essa afirmação, né? Essa frase, quem é John Galt? Mas para quê? Para que fazer perguntas que não têm respostas? A vida é assim e a gente segue e a coisa vai. Agora, observem a reação do Reardon. Reardon se enrijeceu na cadeira. Não, não há motivo para sentir-se assim. Levantou-se. Ele vai embora. Quer dizer, observem a reação que o Reardon tem a essa ideia. Né? Quem é John Galt, a esse ponto da história, é uma ideia. É uma sensação. E o Reardon ele rejeita isso. Ele ouve isso, ele pensa, não, não é isso. A vida não é isso. Ele não sabe o que que é. Ele não sabe o que há de errado na frase. Ele não sabe exatamente o que ele quer em um certo sentido. Mas ele sabe que não é isso. E aí nós vemos a conversa com o irmão dele. Trabalha, né, para Amigos do Progresso Global. Amigos para o Progresso Global. Quem poderia ser contra uma instituição como essa? Ou seja, é a instituição que o Philip trabalha, num certo sentido, que ele colabora. Nós não sabemos exatamente o que eles fazem. Não é claro essa organização faz. Nós sabemos que eles precisam de dinheiro. E eles precisam de $10.000. Ele pede $10.000 para o Reardon. Agora, fazendo aqui uma inflação, esses $10.000, que seria R$ 50 mil hoje, não são $10.000 quando eles estão falando do livro. Okay? Nessa época, década de 50, $10.000 seria, eu acho que muito mais do que $100.000 em dinheiro de hoje. Talvez muito, muito mais. Okay? Então, sempre que vocês verem qualquer número, lembrem que inflação existe. Tá? Então, ele está de fato pedindo, ele está dando uma fortuna. Ele está dando uma fortuna para essa instituição. E quando né, o Philip nem sabe o que dizer. Ele aceita, mas é aquela citação do tipo, tá? Ok? Vai me dar uma fortuna? Imagina, R$500 mil, R$1 milhão. Alguém podia me dar, de fato, né? Seria bom. Mas ele não tem reação. E ele até pede pro irmão dele, né, pro Hank, para que a doação ela seja feita em espécie, em dinheiro vivo. Porque ele não queria que fosse um cheque. Porque se for um cheque, as pessoas poderiam saber que a organização dele recebe dinheiro do Hank Reardon. E apesar disso, o Reardon ele não faz nada. Ele teve vontade de esbofetear Philip, mas em vez disso, levado por um desprezo quase insuportável, apenas fechou os olhos. Muito bem, pode pedir a quantia em dinheiro. E observe, ele faz isso porque ele quer que o irmão dele seja feliz. Então ele agrada a família dele. Ele agrada a esposa, dizendo, ok, eu vou na nossa festa de aniversário. Ele agrada a mãe, indo ajudar o irmão dele. E aí dá uma fortuna para o irmão dele. E é isso que ele faz. Essa é a atitude que o Reardon tem. Então observem o contraste entre a atitude que ele tem no negócio dele, na indústria dele, no trabalho, na produção, e a atitude que ele tem em casa. E se lembre que quando ele está eufórico quando ele consegue produzir, ele está produzindo o Metal Reardon pela primeira vez, quando ele vai chegando em casa, o humor, ele vai morrendo. E, num certo sentido, é literalmente isso que está acontecendo. Ele vai caminhando para casa e ele começa a morrer.
espiritualmente. Ok. Ah, já estamos na página 52. Ah, então, deixa eu ouvir os comentários, perguntas e comentários. Silvana. Então, Ricardo, eu acho que essa narrativa aí, ela ilustra bastante o sentimento do empreendedor, né? Do empresário, que é de fato o sentimento, tô feliz, enfim, por aquela conquista, só que no fundo ele sente que as outras pessoas não são capazes de sentir essa felicidade que ele está sentindo. Então, talvez por isso ele se sinta triste, né, de não poder de fato compartilhar isso, principalmente com a família dele, né? Eu acho que isso que leva ele a sentir, de certa forma, um pouco de tristeza, apesar de estar feliz com as conquistas dele. Por outro lado, também sentir essa tristeza. Porque uma coisa que nós podemos pensar é quais são as. O Reardon ele pode ter as suas conquistas, mas quais são as conquistas da família dele? O que que a mãe dele Exatamente. fez? A esposa, o irmão? Porque nós não temos que fazer as mesmas coisas, nem na mesma magnitude. Não é que todo mundo tem que ser um grande empresário, né? Não é esse o caso. Mas uma pessoa normal, ou uma pessoa racional, ela tem conquistas na vida. Ela faz coisas e ela é bem-sucedida em determinada medida. É perfeitamente moral e bom a pessoa praticar um esporte e só jogar como amador. Não é o fato que todo mundo tem que ser o Cristiano Ronaldo ou o Messi, etc. Né? E pode ser, jogar um torneio amador e ganhar uma medalha num torneio amador regional também é uma conquista. Agora, nós temos que pensar, pessoas que compartilham conquistas, elas têm essa. Elas podem compartilhar essa felicidade, elas podem compartilhar essas conquistas. Elas têm uma certa semelhança. Só que o que nós vemos Exatamente. com a família do Reardon é que cadê as conquistas deles? Não é o caso da família dele, né? É só ele que tem conquistas. Por enquanto, é só isso que nós vimos. Vamos ver o que acontece. Ah, Beleza. Patrícia. Ricardo, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque acabou que você foi adiante no livro, com relação à família dele, né, a esposa e tal. Ele sabe exatamente o que é um valor para ele, né? O trabalho é um valor para ele. E a família dele não é um valor para a família dele. A família dele quer o dinheiro, as benesses, o que é comprado. Não importa o que ele faz para sustentar isso. O valor da Lia, até o momento, se mostra isso. Ele vem, ele vai trazer, vou dar uma festa, vai me dar uma joia, o outro quer um dinheiro. Cada um, ele distribui ali. Ninguém quer saber, mas o que tu fez? Como estão as coisas? Como está a empresa? Então, isso para ele não faz a menor diferença, para a família não faz a menor diferença. E já ele não, ele sabe o que é um valor para ele. O valor para ele é a família e é o trabalho. Então, ele gosta e sente bem estando trabalhando, e ele tem esse pesar quando ele vai voltando para casa, porque ele também é um valor, a família seria um valor para ele. Só que ele sabe que ali ele não vai conseguir se relacionar de outra forma a não ser como provedor. Isso é um ponto importante, né? Ah, essa questão, de fato, a família dele é um valor para o Hank. Nós vemos que ele conceitualiza como sim. Ele acha que a família dele é um valor para ele. E isso é parte da confusão dele. Como é que essa coisa que é boa, que eu dou valor, como é que isso pode fazer com que eu seja infeliz? Então, como é que a felicidade pode doer? Ah, Exatamente. E quando tem essa parte assim quando ele está voltando para casa, começa a bater essa coisa nele, né? Porque ele sabe que ele não vai ter a mesma sensação que ele tem quando ele está no trabalho, mas ele gostaria de ter isso também. Então, nesse momento do livro,
eu acho que tem esse conflito, o conflito dele. Eu ter falado isso lá atrás, aí eu não sei se as pessoas já esqueceram, mas era isso. Eu achei isso um pedaço importante dessa dinâmica, da Sim, dinâmica da cabeça dele, da vida dele. Ele com a família, ele com o trabalho. E não tem uma exato. integração, né? Então, observem aquilo que nós vimos dos personagens principais até agora, nesses primeiros 2 capítulos, né? Do Eddie Willers, da Dagny Taggart e do Hank Reardon. Observem que nenhum dos três está feliz. O Eddie Willers, ele não consegue entender o que está acontecendo com o mundo. Ele vê essa atitude do Pop Harper e ele conversa com o Jim e parece que nada se resolve. Parece que o mundo está indo, né, para baixo. Nós vemos a Dagny. A primeira sensação dela é de desistir. Ela tem que conversar com o irmão dela, que é um imbecil. Ela sabe que é um imbecil. A empresa, que é o grande trabalho da vida dela, a empresa dela decidiu, a diretoria, não ela, a diretoria decidiu investir numa linha que é uma fortuna e ela acha que isso vai ser nacionalizado em breve. O indivíduo que ela queria promover se demite do nada. E aí nós vemos com o Reardon, parece que ninguém, ou praticamente ninguém, dá valor para o trabalho dele. E a vida dele em casa é um inferno. Nós vemos mais, né, na próxima, eu acho que é no capítulo 3 e O 4. Ricardo, só um adendo. E essa atitude que a gente não esperaria dele deixar para lá e falar, não, ela tem sempre que vencer, é a maneira mais fácil que ele está encontrando para sobreviver nesse meio. Não, não importa, deixa ela tem sempre que ganhar, né? Então acho que assim ele fica ali meio que pisando em ovos, querendo sustentar aquilo, querendo, então ele abre mão ali desse valor, para não abrir mão do valor maior, dos valores internos e pessoais dele, né? Para não abrir Parte, mão da família, que nesse momento é um valor e ele não conhece muita dinâmica, né? Não tem assim quem. uma coisa que é importante pensar, né, sobre o Reardon, aquilo que nós vimos nesse capítulo, esse é um indivíduo que ele tem uma enorme capacidade criativa e produtiva e de inovação. E esse mesmo indivíduo que consegue criar um novo metal, ou seja, ele tem domínio daquilo, do trabalho dele, esse mesmo indivíduo, em um outro contexto, que é esse contexto de relações pessoais, ele parece uma criança. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como reagir. Uma boa parte do capítulo é ele pensando. E observem, especialmente para quem leu A Nascente, observem como ele é um personagem que ele está pensando. Ele não está dizendo, deixa isso para lá, não sei o quê. Não, ele tem conflitos ali. E ele quer saber como resolver esses conflitos. E ele tenta dar justificativas, ele tenta dar uma explicação. Porque para ele é inconcebível que a família dele seja dessa forma, ou que haja pessoas dessa forma. Ele não consegue entender isso. Então ele dá a melhor explicação que ele consegue dar. Esse é o jeito que a Lilian tem. Ela tem padrões diferentes, ela dá importância para outras coisas. Ô, Ricardo, você falou aí que ninguém está feliz, né? Filosoficamente, isso remete para uma falta de autoconhecimento e uma falta de integridade. Parece que são seres fragmentados, né? Eu não diria que é uma falta de integridade desses 3 personagens. Entenda a falta de integridade como fragmentados como seres, eles não estão completos, entendeu? Mas parte disso, eles não sabem como lidar com certas questões. Eles não sabem como lidar com certas questões. Então, nós veremos isso um pouco mais na frente. O Reardon, ele consegue lidar com valores materiais, que é a produção, o metal, o que eu vejo, a produção, a construção. Ele sabe lidar com valores materiais. Mas ele tem, vamos chamar de dificuldade. Ele tem uma dificuldade de lidar com valores espirituais. O espiritual é o que Perfeito. pertence à consciência, amizade, amor. Então, isso que nós vemos mais
um pouco mais para frente. Ah, É quase como se ele fosse um robô da siderúrgica que quando sai, né? e nós vimos esses comentários. O próprio Jim, ele fala isso da irmã, fala na cara da irmã dele, que parece que ela não tem emoções. Para ela é muito fácil tomar essas decisões, porque ela vai lá, ela vê o que precisa ser feito, ela vai lá e faz. E o Jim não, o Jim ele vê o lado humano das coisas. Isso em si é um ataque. E a Dagny, ela não tem, em parte, até essa noção de fato, quem que é o irmão dela? O que ele está fazendo? O que ele faz? Qual é o modus operandi dele? Ela não entende isso. Ela tem alguma categorização ele é um burocrata, que ele está ali porque ele herdou a empresa do pai, né? Não por competência. Ela é a pessoa que, de fato, conduz a empresa. O Jim é o presidente porque ele é homem, ele é mais velho. Ele foi eleito o conselho decidiu que ele deveria ser a pessoa, né, o presidente. Ah, mas ela não sabe exatamente quem que é o irmão dela. Ah, então é isso que nós observamos nesses personagens. Então eu ressalto essa questão porque muitas vezes, quando as pessoas leem as obras da Ayn Rand, elas terminam de ler os livros e a imagem que elas têm na cabeça é do personagem no último capítulo. E ela acha, né, fazer uma equivalência aqui com A Nascente, o outro livro da Rand, que é sobre o Rourke. As pessoas pensam no Rourke quando ele tinha 37 anos, no último capítulo do livro. Não quando ele tinha 22. Que até o final do primeiro capítulo da Ascente, é o Rourke, ele tem aquela conversa com o decano, e ele pensa qual é o princípio por trás do decano. Qual é que é o princípio que faz essa pessoa operar dessa forma? E nós vemos coisas semelhantes aqui. Tem uma confusão por parte do Eddie Willers e da Dagny e do Reardon sobre por que as pessoas operam dessa forma, por que o mundo é assim, por que eu tenho que fazer dessas coisas, por que essas pessoas têm essa atitude. Ok. Alguma última pergunta, último comentário? Se não, nós nos vemos na próxima quarta, às 7, e nós abordamos o capítulo 13 e 4. Isso, e a gente vai atualizar na descrição do grupo, então, com os novos pontos de reflexão, para ir acompanhando a leitura. Valeu, Ricardo. Muito boa explanação, muito boa aula. Até semana que vem, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Bom ver uns rostos que já fazia dias que a gente não via. Valeu, então. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, mãe.